Lembrando que o termo correto para designar Nicolás Maduro é ditador. Ele é ditador porque ele não é legitimamente eleito. E com qual certeza se diz isso? Com a certeza que as entidades internacionais que observam as eleições em democracias mundo afora apontam. Múltiplas entidades internacionais apontam para os reiterados episódios de fraudes praticados nas eleições venezuelanas. Aliás, na última eleição venezuelana, Nicolás Maduro, ele acabou sendo beneficiado por uma conjuntura em que, e a coisa é tão complicada que é difícil até de explicar, mas ele foi beneficiado por um joguete em que o Congresso venezuelano governista lhe concedeu plenos poderes. Sim, porque existem dois congressos na Venezuela. O Congresso oficial, aquele que tem a participação da oposição, e um Congresso que foi criado por decreto, que foi estabelecido por Nicolás Maduro e que serve a ele como um apêndice. Nicolás Maduro foi eleito de forma fraudulenta e exerce o poder na Venezuela por conta do poderio bélico do exército venezuelano, que se transformou num braço do Partido Socialista. No Partido Bolivarianista, que foi fundado pelo Hugo Chávez. Portanto, nós estamos a falar de um ditador de um regime militar que persegue venezuelanos, que comete reiterados crimes contra a humanidade e que está sendo acusado por organizações internacionais pelo cometimento de crimes contra opositores. Vejam, por exemplo, o que diz a própria Organização das Nações Unidas. Uma missão das Nações Unidas concluiu que as forças de segurança venezuelanas cometem violações sistemáticas de direitos humanos. Um relatório de 443 páginas classifica, tipifica os múltiplos crimes cometidos por Nicolás Maduro e seus exécuas na condução da Venezuela, apontando eles como os responsáveis diretos. Notadamente o Nicolás Maduro e o Diosdado Cabello, que é o número 2. Diosdado é o Maduro do Maduro, porque Maduro era o número 2 de Hugo Chávez. Além de outras figuras, são os líderes dos poderes políticos não independentes na Venezuela. Ainda quando Hugo Chávez era o ditador, e alguns até fazem um revisionismo, estabelecem que a Venezuela virou ditadura a partir do Nicolás Maduro e não do Hugo Chávez, isso é errado. O Nicolás Maduro, ele herda uma ditadura, apenas aprofunda o processo de perseguição. Mas foi Hugo Chávez quem estabeleceu o controle sobre a Corte Suprema. Ele depôs todos os magistrados e colocou no seu lugar nomes que eram ligados ao Partido Bolivariano. Portanto, não se pode falar em justiça livre e independente na Venezuela. Assim como não se pode falar em um Congresso livre que possa averiguar, fiscalizar o poder. Na Venezuela, tudo está concentrado na figura do presidente da República, que é o ditador com uma roupagem democrática, porque se sustenta politicamente com a força das armas dos três braços armados e também de uma milícia que atua à margem da Constituição bolivariana, matando a população, principalmente os opositores. Sem contar o rescaldo da política intervencionista, estatizante, que levou a Venezuela a se transformar num dos países mais pobres do continente.
antes de Hugo Chávez, não era um país rico, por óbvio. Era um país com graves problemas sociais. Mas, ainda assim, tinha potencialidades que foram sendo aniquiladas à medida em que o direito de propriedade foi anulado, em que expropriações de ativos privados se transformaram em política de Estado. Nós tivemos o fechamento na Venezuela de emissoras de televisão, utilizando inclusive as Forças Armadas. É o caso da Globovision, dentre outras. Portanto, nós estamos a falar de um país que replicou o modelo cubano no continente, mas através de um outro método. Ao invés de uma guerrilha ter derrubado um ditador para construir, então, um processo de hegemonização da política, como aconteceu em Cuba, na Venezuela, o partido de Hugo Chávez toma o poder e, através da democracia, ele implementa um processo autoritário, que descamba para uma ditadura. Vou aqui citar um trecho desse documento da ONU, que diz o seguinte, abre aspas, a missão de investigação encontrou motivos razoáveis para acreditar que as autoridades e as forças de segurança venezuelanas planejaram e levaram a cabo violações de direitos humanos desde 2014. Fecha aspas. Entre elas, assassinatos e o uso sistêmico de tortura. A presidente da missão, Marta Valinas, disse, abre aspas, longe de serem atos isolados, esses crimes foram coordenados e cometidos de acordo com as políticas estatais, com o conhecimento ou apoio direto de comandantes e altos funcionários do governo. Fecha aspas. Esses investigadores, eles analisaram 223 casos ocorridos desde 2014. Examinaram 2.891 outros casos para corroborar, então, fazer uma linha, um padrão de atos criminosos que vão do estupro aos crimes contra a vida. É um dos documentos mais densos produzidos sobre o estado, as condições atuais da Venezuela. E daí nós temos indicadores sociais que demonstram o caos. Alguns até assustadores, porque na média, desde que o Chávez assume o poder, os venezuelanos encolheram de tamanho. Sabe o que é encolher de tamanho? Eu não estou falando da economia venezuelana encolhendo de tamanho. Eu estou falando das pessoas que vivem na Venezuela encolheram de tamanho. E por que encolheram de tamanho? Porque elas se tornaram menos nutridas. Porque elas têm menos acesso a itens de consumo que nos demais países da América Latina são comuns. E existe uma correlação entre níveis de pobreza e tamanho médio da população. Quanto menor o tamanho médio da população, mais alto o índice médio de pobreza. Os venezuelanos também são mais magros do que a média dos seus co-irmãos latino-americanos. Pesam menos por conta da falta de produtos básicos. Do processo recessivo que leva a uma inflação na casa de milhares no âmbito percentual todos os anos. E até antes, na redação, Tiger Junk, que esteve na Venezuela, ele me presenteou com uma nota, um bolívar, que é a moeda venezuelana, essa aqui. São 5 bolívares. Na realidade, seriam 5 milhões de bolívares. 5 milhões de bolívares. Esse dinheiro é papel higiênico pintado. Literalmente. Ele não vale nada. Porque a produtividade venezuelana caiu. Não existem regras de produtividade, de produção, de liberdade econômica. E o governo atua para criar
condições sociais artificiais. E o efeito é o empobrecimento geral da nação, a perda do valor do papel moeda. Então, entre isto, né, e a folha de ofício que a gente tem aqui, a diferença é mínima. É esse senhor que está sendo recebido no Palácio do Planalto hoje. E vejam, notem, relações diplomáticas, elas devem necessariamente ser pragmáticas no seguinte sentido: países comercializam, têm atividades e trocas econômicas, isso é natural. Você pode comercializar com países que não são democráticos. Agora, você tem um papel, principalmente como líder político regional, o papel de direcionar, o papel de ser um vetor, o papel de ser um farol, de ser um guia. A sociedade brasileira é a mais bem organizada, é a que tem as melhores condições econômicas, é a que tem a democracia mais sólida. E é exatamente por isso que esta democracia deveria ter um papel fundamental ao cobrar que os países da região, ou seja, os países da sua esfera de influência, se guiem por estes valores democráticos. Não é o que acontece quando o Brasil recebe um ditador que é acusado de crimes contra a humanidade com honras e pompa de estadista. Essa é a mensagem que o governo brasileiro dá, né, ao receber Nicolás Maduro em território nacional, dessa forma.